Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo eu vou te falar sobre o nome Jesus Cristo. Você sabia que Cristo não é um nome? Aqui no Ocidente, nós temos o costume de identificar as pessoas pelo nome, que é o primeiro nome. Temos também um segundo nome, o qual nós chamamos de sobrenome. Por exemplo, o meu nome, Anderson Gustavo Anastácio. Temos o primeiro nome Anderson, o sobrenome Gustavo e o segundo sobrenome Anastácio. Assim nós nos identificamos aqui no Ocidente. Já no caso de Jesus, o nome muito conhecido e nós mesmos falamos dessa forma, Jesus Cristo, não é assim como nós fazemos no Ocidente. A palavra Cristo não se trata de um sobrenome, e é o que vamos ver aqui. No Antigo Testamento, Deus usou 3 classes de pessoas para governar e liderar sobre o seu povo. São esses: os profetas, os sacerdotes e os reis. Eram pessoas escolhidas por Deus, separadas por Deus, ungidas, consagradas ao serviço do Senhor, porque Deus tinha um propósito específico para o seu povo a cada tempo na história da humanidade. E esses homens tinham seus papéis específicos. Temos como exemplo o caso de Elias, o profeta Elias, o qual foi ungido por Deus para levar a palavra. Os profetas tinham a função de levar a palavra diretamente de Deus para o seu povo. E vemos que o próprio Elias, ele ungiu outros reis, como por exemplo, um rei para a Síria, um rei para Israel, e também ungiu outro profeta, Eliseu, para ser o seu sucessor. Então sabemos que o profeta era uma pessoa escolhida por Deus para levar a sua mensagem ao povo, uma pessoa ungida, consagrada, escolhida por Deus com esse propósito. Temos também o caso dos sacerdotes. Os sacerdotes eram homens escolhidos por Deus para exercer os serviços sagrados no templo de Deus. Isso foi escolhido nos tempos de Moisés, quando ele liderava os filhos de Jacó após saírem do Egito, quando eles estavam no deserto. Deus determinou que um descendente de Levi chamado Arão, que era irmão de Moisés, ele seria o sacerdote, e todos os outros sacerdotes que viessem após ele deveriam ser seus descendentes, seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. É por isso que conhecemos os levitas como aquelas pessoas que são consagradas, separadas para os serviços da casa de Deus. E temos também os reis. São homens escolhidos por Deus, foram também escolhidos, separados, ungidos, consagrados para cuidar do povo de Deus, guiar o povo de Deus. No caso do povo de Israel, o primeiro rei, nós sabemos que foi Saul. Ele foi ungido por Deus e após ele, Deus escolheu, ungiu a Davi. O próprio profeta Samuel ungiu a Davi para ser rei sobre Israel, conforme Deus havia lhe ordenado. Então sabemos que Deus ele unge pessoas, ele separa, ele escolhe pessoas, consagra pessoas para um determinado propósito. E no hebraico, a palavra para ungido é Messias, Machia. Nós em português falamos Messias, no hebraico seria Machia, que significa ungido. Agora eu vou ler para você uma passagem que está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 16, para que nós venhamos compreender que os judeus, nos dias de Jesus, eles viviam uma certa expectativa, aguardando uma promessa de Deus. E que promessa é essa? Na verdade, são várias promessas levando a uma só pessoa. A promessa do libertador de Israel. A promessa de restaurar o reino a Israel.
a promessa de um líder, um governante sobre o seu povo escolhido. E essa promessa é registrada nos livros de Moisés, o Pentateuco ou Torá. São também registradas essas promessas nos livros dos profetas e também nos livros dos Salmos. Todos esses escritos estavam nas mãos dos judeus. Nos dias do Senhor Jesus, os judeus tinham conhecimento desses escritos, eles tinham acesso, eles estudavam essas escrituras e aguardavam o cumprimento dessa promessa. Então vamos à leitura. Marcos 16, do versículo 13 ao versículo 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros dizem que é Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? Versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós podemos ver que quando Pedro fala, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós podemos ver também esse entendimento sobre essa expectativa que eles tinham, que os judeus tinham, esperando o Messias que havia de vir. Não é em vão que Jesus lhes faz essa pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Podemos perceber que Jesus Cristo, pelas obras que ele fazia, pelas palavras que ele dizia, os milagres que ele operava, aquilo tudo eram sinais que apontavam para as características demonstradas nas Escrituras. E esses homens que Jesus cita na pergunta, ou melhor, que os discípulos citam na resposta, uns dizem que era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas, é porque esses homens eram ungidos de Deus, separados por Deus, escolhidos de Deus com um propósito específico. E sendo esses homens muito íntimos do Senhor, eles eram revestidos de poder e autoridade. E através da vida deles, Deus operava grandes maravilhas e milagres nas vidas daqueles homens. E os judeus ficavam na dúvida: será que esse não é o Messias? Será que esse não é o prometido, o ungido, que Deus nos tem prometido desde os dias de Moisés e também pelos outros profetas e também através dos Salmos? Agora nós vemos aqui que Simão Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra Cristo, ela vem de uma palavra grega, Christos, que significa ungido. É a mesma palavra é o mesmo significado da palavra Messias. O Novo Testamento, por ele ter sido escrito em grego, a palavra que chega a nós é a palavra Cristo, que vem de Christos, que significa ungido. Podemos ver também sobre essa expectativa que os judeus tinham, aguardando a vinda do Messias, que João Batista, uma certa vez, envia alguns de seus discípulos até Jesus. E ele manda eles perguntarem a Jesus o seguinte: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? Em uma outra vez, Jesus afirma para os judeus: Vocês devem examinar as Escrituras, pois elas testificam a meu respeito. Ou seja, as Escrituras afirmam sobre o prometido de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus, que na nossa língua portuguesa, Machia vem do hebraico, que nós falamos Messias, e no grego, Christos, vem para o português como Cristo, tendo essas duas palavras o mesmo significado, ungido. Agora eu vou mostrar para vocês 3 versículos bíblicos aonde nós podemos ler o nome Jesus Cristo. E da maneira que está escrito, dá a entender que Jesus Cristo é um nome
e um sobrenome, conforme eu expliquei no início. Mas até agora nós já vimos que a palavra Cristo não se refere a um nome, e sim especificando alguém, uma pessoa prometida, característica de uma pessoa prometida por Deus, que havia de vir ao mundo. Vamos ler esses versículos? Eu vou ler apenas 3 para não estender muito nesse vídeo. O primeiro está em Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja aqui que está escrito, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Não está escrito Jesus, o Cristo. Agora vejamos em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Aqui também acontece a mesma coisa. Jesus Cristo é o mesmo. Nos dá a parecer que a palavra Cristo é sobrenome do primeiro nome Cristo. Mas nós já vimos e entendemos que a palavra Cristo não é um sobrenome. E vamos ver também em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 23. Uma saudação do apóstolo Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aqui também acontece a mesma coisa. A graça do Senhor Jesus Cristo, parecendo que se trata de dois nomes, um primeiro nome e um sobrenome. E nós tomamos por costume utilizar essa expressão, Jesus, que é o nome, junto com Cristo, uma palavra que dá qualidade a uma pessoa, que no caso o Senhor Jesus. E isso se tornou um costume no nosso meio, e a maioria de nós fala assim, Jesus Cristo, como se fosse o nome, mas na verdade o correto seria dizer Jesus, o Cristo. Imagine se na tradução, ao invés de estar escrito Jesus Cristo, estivesse escrito Jesus, o Cristo. Eu imagino que muitas pessoas teriam um entendimento e uma visão diferenciada, mais ampliada da pessoa de Jesus. Pois não diríamos somente Jesus Cristo te salva, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo perdoa nossos pecados, Jesus Cristo vai voltar. Nós iríamos além se disséssemos Jesus, o Cristo. Porque se falássemos o, chamaria mais atenção, mas o Cristo, o que seria Cristo? Aí nós buscaríamos o entendimento do significado da palavra Cristo, o qual eu já expliquei para vocês, que significa ungido, que no Antigo Testamento, no hebraico, é Machia, que no nosso português é Messias, que se refere a uma pessoa prometida por Deus, alguém que iria libertar o povo de Deus, alguém que iria restaurar o reino a Israel, guiar e conduzir o povo de Deus por toda a eternidade, conforme as promessas que temos na Bíblia Sagrada. E por aqui eu termino esse pequeno ensino bíblico. Eu espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento bíblico. Te agradeço mais uma vez por mais uma visita ao canal. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.